Meus amigos do canal do Dr. Chevette, eu também faço o Dr. Planeta, como está aparecendo aí. Esse é meu telescópio, dá para ver a lua bem de perto e os planetas. Eu coloco vários comentários lá sobre os planetas, tá bom? Como está aí agora aparecendo também, eu faço Doutor Dinossauro. Aí estão alguns livros que eu tenho. Aí eu falo sobre os dinossauros do Brasil, do mundo. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Pedir para vocês deixar o joinha, compartilhar, se inscrever. E tem os cursos da Monetize no link abaixo, tá bom? Graças a vocês o canal cresce a cada dia. Fiquem todos com Deus. Você conhece os componentes móveis e fixos do motor. Para aumentar seus conhecimentos, vamos montar um motor. Você vai ficar sabendo a ordem de montagem dos componentes, vai saber como eles se ligam e a localização de cada peça. Vamos começar a montagem pela parte inferior do bloco. Os casquilhos fixos devem ser colocados com o objetivo de reduzir o desgaste do virabrequim. Podem ser comprados sobre medida, em caso de retífica. Em seguida, o apoio perfeito do virabrequim. As capas de fixação devem ser colocadas e fixadas com o torque correto de aperto, que varia de motor para motor. Os retentores de óleo anterior e posterior ao virabrequim devem ser cuidadosamente instalados. Eles garantem a perfeita vedação do óleo. Observando as instruções de montagem, instale os anéis de segmento nos pistões. Verifique o livre movimento dos anéis nas canaletas. Fixação da biela ao pistão por intermédio do pino munhão. Seu movimento deve ser livre e suave após a fixação. No pé da biela devem ser instalados os casquilhos móveis, com a força do próprio dedo, sem uso de ferramentas. Instalação do conjunto pistão-biela com o uso da camisa compressora dos anéis. A posição do conjunto deve ser conferida antes da instalação. Colocação das capas das bielas que fixam o conjunto ao virabrequim. Instala-se a bomba de óleo. E logo após o cárter, já provido de sua junta de retenção de óleo. No cabeçote, as válvulas de admissão e escapamento devem ser instaladas verificando a hermética vedação da câmara de combustão. Colocação da junta do cabeçote, que absorve as diferentes dilatações bloco-cabeçote, evitando também fuga de gases durante a combustão. O cabeçote é instalado em seguida, e a sequência de aperto de seus parafusos obedecem um caracol de início no centro, expandindo para as extremidades. Todos possuem o mesmo torque. Instalam-se os tuchos e em seguida os pratos de regulagem da folga entre o comando e válvulas. Fixação do comando de válvulas no cabeçote. Colocação da árvore auxiliar, responsável pelo movimento do distribuidor, bomba de óleo e de combustível, e sua respectiva engrenagem de acionamento. As engrenagens do eixo comando de válvulas e do virabrequim só encaixam em uma posição e são fixadas por parafusos. Na polia do virabrequim encontra-se o ponto de referência para a instalação da correia dentada. O comando de válvula também possui referência para a montagem da correia.
Alinhadas as referências, a correia deve ser livremente instalada e em seguida tensionada por intermédio do esticador. Dessa forma, o sincronismo entre movimento dos pistões e abertura e fechamento das válvulas estará determinado. Colocação das juntas e tampa do cabeçote. Está fechado o motor. Agora faltam os agregados externos. Coletor de descarga, coletor de admissão e respectivas juntas de vedação. O carburador, a bomba de combustível. A bomba d'água, que deve ser cuidadosamente instalada para evitar vazamentos. A válvula termostática com bulbo sensor de temperatura voltado para o motor. O filtro de óleo e o alternador. Instalação da correia do alternador, que também tem a função de acionar a bomba d'água. O tensionamento é feito mediante movimento do próprio alternador. Pressione a correia, seu deslocamento máximo deve ser de 1 centímetro. Instala-se o distribuidor. As velas deverão ser fixadas uma a uma e os cabos de vela fixados obedecendo à ordem de explosão dos cilindros. Nesse motor, 1, 3, 4, 2. Você já conhece seu carro, conhece os sistemas e conhece seus componentes. É claro que determinados problemas só mesmo com um mecânico especializado. Agora, alguns defeitos você mesmo pode resolver. Leve sempre em seu carro algumas ferramentas. Um jogo de chave mista. São esta que tem um lado boca, um lado estria, de 6 a 19 milímetros. Um jogo de chave de fenda, sendo uma grande, uma média, uma pequena e uma cotó. Um jogo de chave Phillips grande, média, pequena e cotó. Um alicate universal e uma chave de velas. Com essas ferramentas, mãos à obra. Vamos a pequenos reparos que você mesmo pode fazer. Troca do filtro de combustível. A troca do filtro deve ser feita com motor frio. Remova os grampos ou abraçadeiras e desconecte o filtro usado. Prenda o novo filtro às mangueiras, apertando bem as abraçadeiras para evitar vazamento de combustível. Observe a seta impressa no filtro. Ela indica o sentido do fluxo de combustível do tanque para o carburador. Troca da bomba de combustível. Junto ao bloco está a bomba de combustível. Remova as abraçadeiras de fixação dos conduítes e retire-os em seguida. A bomba de combustível é fixada por parafusos ou porcas. Retire a bomba e a junta de vedação do óleo lubrificante. Instale a bomba nova, com novas juntas. Aperte os parafusos aos poucos e igualmente para evitar danos na peça. Os conduítes devem ser conectados na mesma posição em que estavam. Aperte bem as abraçadeiras. Ligue o motor e verifique se há algum vazamento. Troca do filtro de ar. Com o motor desligado, retire a tampa do filtro que pode estar fixada por porcas, borboletas, presilhas ou parafusos. Remova o elemento filtrante usado. Instale o filtro novo, verificando se o lábio de vedação está bem assentado na carcaça.
Reinstale a tampa do filtro. Manutenção no distribuidor. Também com o motor desligado, retire o cabo de alta tensão da bobina no centro do distribuidor. Marque a posição de todos os cabos de vela. Desconecte os cabos de vela da tampa do distribuidor. Retire a tampa do distribuidor, o rotor e a proteção de plástico. Se o motor for equipado com platinado, evite recuperá-lo. Faça a troca em caso de desgaste excessivo dos contatos. O novo platinado deve ser fixado e regulado a folga máxima entre os contatos, que deve girar em torno de 45 centésimos de milímetros, mais ou menos a espessura de 3 folhas de papel ofício. Com o auxílio de uma lixa de unha, remova as oxidações no terminal do rotor e nos bornes internos da tampa do distribuidor. Devem ficar completamente limpos para facilitar o salto da centelha elétrica. Instale a proteção de plástico, o rotor e a tampa do distribuidor. Eles só encaixam em uma posição. De acordo com a numeração, conecte os respectivos cabos de vela. Em seguida, o cabo central da bobina. Troca de velas. Substitua as velas uma a uma para evitar a troca de cabos. Retire o cabo da vela. Ele se conecta por pressão. Utilize a chave de velas para retirá-la. Verifique a situação do cilindro pelo estado da vela. Regule a distância entre os eletrodos de acordo com as recomendações do fabricante e coloque a vela com cuidado para não bater os eletrodos no cabeçote. Isso poderá desregular a folga. Conecte o cabo da vela. Manutenção da bateria. A manutenção da bateria é muito simples. Primeiro, retire o terminal negativo da bateria. Em seguida, o positivo. A manutenção deve ser feita fora do veículo, pois a solução da bateria é ácida, podendo causar danos à pintura do carro. Limpe os polos da bateria com uma escova ou com uma esponja de aço para retirar o sulfato de cobre acumulado. Com um pano limpo, proceda à limpeza externa. Remova os tampões dos elementos cuidadosamente e complete com água destilada se estiver faltando até encher acima dos elementos aproximadamente 1 centímetro. Use somente água destilada. Mergulhe os terminais em uma solução de bicarbonato de sódio, limpeza química bastante eficiente. Instale novamente a bateria, conectando primeiro o terminal positivo e em seguida o negativo. Utilize graxa para isolar os terminais do ar atmosférico. Isso evita a formação de depósito nos contatos. Antes de qualquer manutenção no motor, faça uma limpeza cuidadosa. Para limpar,
use água quente e sabão neutro, evitando assim o ressecamento das mangueiras e das correias. Na compra de uma peça, leia as instruções indicadas pelo fabricante, impressas na embalagem. Elas orientam na manutenção e montagem da peça. Não fique na mão. Você liga o carro e o motor de arranque não funciona. Verifique a fixação dos cabos da bateria. Se estiverem bem fixados, o problema pode ser bateria descarregada ou motor de arranque danificado. Se o motor gira e não pega, o problema pode estar no circuito de ignição ou de combustível. Retire um cabo de vela. Aproxime o cabo mais ou menos 1 milímetro de uma superfície metálica. Ligue o motor e observe se acontece centelhamento. Se não acontecer, sinta a temperatura da bobina. Se estiver muito quente, use um pano molhado para baixar a temperatura. Assim que a bobina esfriar, o carro poderá rodar mais alguns quilômetros. Troque a bobina assim que puder. Se o problema não for aquecimento, cheque a fixação dos terminais da bobina e do cabo central. Verifique os cabos de vela. Se até agora o carro não funcionou, o problema pode estar no distribuidor. Veja se o carvão da tampa está gasto. Observe se o rotor está queimado. Se estiver, troque-o. A oxidação nos contatos do platinado impede a passagem de corrente elétrica. No caso, troque o platinado e o condensador. Em uma emergência, use uma lixa fina para lixar os contatos e eliminar a oxidação. Se houver centelhamento e o motor não pega, o problema está no sistema de alimentação. Com a mão, acelere e veja no carburador se acontece injeção de combustível. Não acontecendo, é sinal que a gasolina não está chegando no carburador. Teste a bomba, retirando a mangueira de combustível no carburador. Ligue o motor para verificar se sai combustível. Se não sair, troque a bomba. Se o combustível alcança o carburador e mesmo assim o motor não pega, o problema é excesso de combustível. Nesse caso, o carro está afogado. Olhe se acontece gotejamento de combustível no carburador. No caso, a boia ou o estilete podem estar presos. Bata levemente perto da mangueira de combustível. Isto poderá liberar o estilete e a boia. Pise no pedal do acelerador até o fundo. Dê a partida do motor. Mantenha o pedal do acelerador no fim de seu curso até que o motor pegue. Assim que puder, faça uma revisão completa em seu carburador. Regulagem de marcha lenta. Com o carro desligado, use uma chave de fenda para dar 2 voltas no parafuso de entrada de ar. Em seguida, aperte o parafuso de combustível até o final e retorne aproximadamente 2 voltas. Ligue o carro. Volte ao parafuso de combustível. Gire esse parafuso para um lado ou para o outro, até alcançar a máxima rotação ou estabilidade. Agora o carro está acelerado. Retorne então ao parafuso de regulagem da posição da borboleta. Gire o parafuso para fechar a borboleta até o motor atingir a rotação de marcha lenta. Nessa nova posição, o motor começa a falhar por excesso de combustível. Feche o parafuso de combustível até conseguir a estabilidade do motor. Rode com o veículo em bom estado e leve sempre o estepe devidamente calibrado, a chave de roda, o macaco, o triângulo e o extintor. Leve de reserva uma correia dentada,
uma correia do alternador, um rotor e uma lanterna. O motor de qualquer carro está sujeito a desregulagens e desgastes, por melhor que seja construído. Proceda às manutenções periódicas. Elas são responsáveis por manter esse sincronismo dinâmico perfeito de centenas de peças em movimento. Pequenos problemas, quando acumulados, causam danos sérios, acarretando altas despesas. Não falei que poderia ser um probleminha de fácil solução? O cabo da bobina estava solto. Dedica todo o tempo livre a aprender o que não sabes e faz-o logo, como se o necessitasses para futuro imediato. Aprendes até os mistérios mais insignificantes. Ser-te-á grato depois, saber que podes fazer tal ou qual coisa. Mais ainda, se para ajudar alguém te visses circunstancialmente obrigado a lançar mão disso.